Bom, muito bem. Vamos fazer uma oração para a gente entrar na palavra do Senhor agora, né? Com gratidão por tudo que já aconteceu até aqui, né? Pelos hinos, os cânticos, o partir do pão e agora a palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão importante, tão precioso, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, que se comunica conosco, Senhor, que nos dá a unção. Abra nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender e viver a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Pai. Amém, Jesus. Então, hoje, o título da nossa reflexão é A História de Amor. Até comentei com a Márcia, né, que é um tema complicado. Ela falou, mas é complicado falar do amor? Ele falou, não deveria, né? O amor é algo simples. É algo que todos nós experimentamos. Mas eu entendo que esse também falar de amor anda sendo muito distorcido. E nós precisamos compreender o amor da forma correta. E para a nossa reflexão de hoje, eu trabalhei em cima do capítulo 8 desse livro aqui, que é Teologia Bíblica na Prática, de Michael Lawrence. O que é essa teologia bíblica? É trazer o que está nas Escrituras para o chão da igreja, para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Né? E aqui ele fala sobre o amor. Eu achei um capítulo bem interessante, por isso que eu trouxe ele aqui para nós essa manhã. Para começar a nossa leitura, eu vou pedir para que vocês abram em Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 8. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, e todos os povos que há, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então aqui ele está falando como que Deus fez essa escolha graciosa, né, por um povo que ele disse que amava. Mais uma leitura, Tito, capítulo 3, verso 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Então essas são as leituras para a gente entrar na palavra de hoje aqui. Vocês já devem ter reparado que todo amor ele tem uma história. E quanto maior for esse amor, maior é essa história, certo? Eu tenho a minha história de amor. Você tem a sua história de amor, provavelmente, né? Mas será que existe uma história tão grande para a qual todas as outras histórias apontam? Ou de alguma forma tentam expressar uma forma maior de amor? Então a gente já viveu o amor, a gente vive o amor, mas será que esse amor não está apontando para algo maior? Para um amor maior? Então, ao olharmos o mais fundo dentro do homem, da psique humana, o que a gente encontra? É que todo ser humano sente o desejo de ser amado, ser escolhido por amor. Quando observamos os fenômenos das redes sociais, por exemplo, isso fica muito evidente, né? Porque há uma busca desenfreada por seguidores, likes, aceitação, né? Validação de comportamento. E isso só revela o quanto o ser humano deseja ser escolhido e ser amado. Esse é um desejo do homem. Um filósofo, escritor, inventor, matemático, físico, chamado Blaise Pascal, disse o seguinte: o amor tem razões que a própria razão desconhece. Então, quanto mais razão você for procurar para o amor, acho que mais difícil vai ser da gente entender esse amor. Mas nós estamos aqui tentando, né? Buscar o maior número de evidências possíveis desse amor. Como nós sabemos que alguém nos ama? Como você sabe que alguém te ama? Bom, um homem buscando muito essa resposta foi incomodar sua esposa no começo da noite, que estava louca para ter uma noite profunda de sono, e ele disse para a esposa: mulher, quero amá-la. A mulher com sono, né, querendo dormir, falou: a mala está em cima do guarda-roupa. Aí ele falou: nossa, eu vou precisar me expressar melhor. Aí ele disse: mulher, quero amar-te. Ela falou: vai a Marte, vai a Júpiter, vai para onde você quiser, mas deixa eu dormir.
Então, será que é essa a resposta que nós estamos esperando? Eu creio que não, né? Nós estamos esperando uma resposta bem melhor que essa, né? Senhor Jesus. Então, uma criança, como que ela sabe que ela é amada? Quando ela é cuidada, quando ela recebe provisão dos pais, quando ela recebe segurança dos pais, quando ela recebe carinho dos seus pais. Nisso ela entende que ela é uma pessoa amada. Os seus amigos, você sabe quem te ama, por quê? Porque ele te defende nas horas necessárias, ele está com você, mesmo conhecendo seus defeitos. É uma prova de amor. Mas existe um amor mais especial do que isso. E como que eu sei que aquela pessoa especial me ama? A maneira mais poderosa que nós conhecemos de entender que alguém nos ama foi deixada por Deus. E o nome dessa forma é o casamento. O casamento é a forma mais poderosa que existe de expressar o amor. Por quê? No dia do casamento, os noivos declaram um ao outro que, apesar de todas as opções e possibilidades possíveis, eu escolho você. Não é? Minha esposa poderia ter escolhido muitas outras pessoas. Poderia até não ter se casado. Mas ela me escolheu e declarou continuar me escolhendo todos os dias até a nossa morte. Olha que declaração de amor poderosa, não é? Esse símbolo a gente vê no casamento. Mas como eu estava dizendo, toda a história de amor aponta para uma história maior ainda. Certamente, essa história de amor, essa grande história de amor, ela é encontrada na Bíblia. E quando a gente entende esse princípio deixado por Deus do casamento, dessa escolha especial, fica mais fácil a gente entender um livro como a Bíblia, que é tão desprezado, ridicularizado, né, atacado. Mas esse livro, ele conta uma grande história. Ele conta a história do amor. Então, ela retrata com fidelidade o amor de Deus por toda a sua criação. Essa história, ela é bem simples, né? Porque está falando de um casamento, é algo simples para a gente entender, é de uma escolha. Mas, às vezes, esse fato dela ser tão simples pode ser o motivo de que muitos venham a rejeitá-la, né? Às vezes a gente quer algo complexo, né? Difícil, complicado. Lembra do caso de Naamã? O profeta falou para ele, vai lá para o rio, se lava lá 7 vezes, você vai ser purificado. Ele voltou para casa bravo, revoltado. Falou, mas como assim? Eu trouxe aqui presentes, coisas preciosas. Eu vim aqui esperando que ele falasse comigo. Ele vai lá, me manda me banhar num rio barrento daquele. Você vê como que é simples? Mas a nossa cabeça busca coisas complexas, complicadas. Mas o amor de Deus é simples, né? É a história de um noivo escolhendo a sua noiva. É o noivo escolhendo a noiva. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia corretamente, né? Toda a história bíblica, para a gente ter uma visão clara do amor. Por quê? O que acontece com o ser humano? Facilmente nós somos propensos a projetar os nossos sentimentos, nossos desejos em Deus. E aí eu posso distorcer essa imagem de amor e formar uma caricatura. É um desenho ali que não está bem definido, né? Mas a Bíblia diz claramente, Deus é amor. Agora, como eu vejo esse amor? Esse texto, ele é tão citado, mas na maioria das vezes, ele é erroneamente citado, erroneamente aplicado. Porque se eu simplesmente pegar um versículo da Bíblia isolado, desconectado da história maior de amor, eu posso entender e viver amor da forma que eu quiser. Ah, Deus é amor. Então Deus me ama, Ele é amor, eu posso fazer o que eu quiser, ser o que eu quiser, que Deus me ama. Não é? Ou João 3,16, né? Por exemplo, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Tá vendo? Ó? Deus ama o mundo, eu estou no mundo, consequentemente eu sou amado por Deus. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Será que é isso que a Bíblia demonstra o amor de Deus pelo seu povo, pela sua noiva, ao decorrer de toda a história? Vamos continuar entendendo isso. Para entender melhor isso, o escritor aqui, ele deixa 3 perguntas para nós respondermos para entender melhor o amor de Deus. Quem Deus ama? Como Deus ama? E por que Ele ama? Se nós conseguirmos responder essas 3 perguntas, irmão, nós vamos ter uma visão muito mais completa do amor. Mas antes da gente entrar nessas perguntas, guarda ela aqui com você, tá? Quem Deus ama, como Deus ama e por que Deus ama.
nós vamos falar da história maior do amor para ver o histórico do amor de Deus na Bíblia. Então, no começo, Deus mostra o seu amor por toda a humanidade como? Criando um mundo perfeito, criando um paraíso, colocando o homem lá dentro. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele fez tudo perfeito. Essa foi a forma de Deus expressar o seu amor na criação. E além de tudo, não é só um mundo perfeito, belo e funcional, né? Tudo isso, ele fala aqui no livro que a beleza que Deus criou com todas as coisas, ela não é necessária para o funcionamento das coisas. Por exemplo, quando eu vou fazer uma gambiarra lá em casa, eu fico mais preocupado em que essa gambiarra, esse ajuste técnico, né, como diria, ele fique funcional. Se ele vai ficar bonito ou não, é um segundo, terceiro, quarto passo. O que eu quero primordialmente é que aquilo funcione, certo? Depois eu vou dar um jeito ali de dar uma disfarçada, dar uma tapeada. Mas Deus não é assim. Deus, em tudo que ele faz, ele deixa suas características. E tudo que Deus faz é bom, belo e verdadeiro. E por que essa beleza? Essa beleza, irmãos, é para a gente olhar para esse universo e entender que existe algo mais belo. O Criador de todas as coisas. É a beleza maior que nós estamos procurando. Na história do primeiro casamento, por exemplo, Adão e Eva, né? Ele foi atraído por Eva. Logo que Deus colocou Eva na frente de Adão, ele já fez um poema para ela. Hoje esse poema para nós soa meio estranho. Mas, segundo os estudiosos da Bíblia, aquilo ali é um grande poema, tá? Para os moldes da época, né? O que Adão disse quando ele viu Eva? Oh, essa sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ele ficou felizão quando ele viu aquela mulher lá. Então esse primeiro casamento aponta para um casamento maior, onde vemos a beleza do noivo e somos atraídos por ele. Então quando a gente tem contato com Jesus Cristo, com a sua obra, com a sua salvação, e a gente é vislumbrado com esse amor, nós somos atraídos. Por isso que a Bíblia fala que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Mas o que acontece com esse primeiro casal? Eles rejeitam o amor de Deus. Como? Rejeitando a sua palavra. Deus colocou eles num lugar perfeito. Só deu uma ordem para eles. E eles foram capazes de ouvir a voz da serpente e não ouvir a voz de Deus. Esse fato fez com que eles rejeitassem o amor de Deus. E aí o que Deus faz? Expulsa os dois do paraíso. Aí quem tá me ouvindo aí agora pode falar assim, tá vendo? Deus não é bom, Deus é mau. Expulsou eles do paraíso. Olha como que Deus não é inclusivo. Só que, mesmo nesse ato, nós vemos o amor de Deus. Por quê? Porque no jardim, no paraíso, havia a árvore da vida, onde eles comeriam dessa árvore e não morreriam, viveriam eternamente. Só que agora o homem desobedeceu a Deus, pecou. Ele está manchado com o pecado. Se ele comesse dessa árvore, ele iria viver eternamente na condição de pecador. Então Deus bloqueou o acesso à árvore, para que ele não vivesse eternamente nessa condição. Por quê? Porque ele vai resolver essa situação. Então esse é um ato de amor. Podemos ver dessa forma. Outra coisa, ele proveu vestimenta para os dois. Então ele pegou Adão e Eva ali, cobriu eles com pele. Isso já é o símbolo de um sacrifício que foi feito para cobrir o pecado. Outro ato de amor. Terceiro ato de amor que nós vemos nessa atitude. Deus declara a Adão e Eva que Satanás seria seu inimigo. Então agora ele está mostrando o perigo. Ele falou, tá vendo? É seu inimigo. Foge. Então, mesmo nesse ato de Deus ter expulsado eles do jardim, nós vemos o cuidado amoroso de Deus. Ele não simplesmente expulsou e abandonou o homem, mas ele continuou cuidando desse homem. Isso é um ato de amor. Você consegue ver o amor de Deus aqui? Mas só que o que aconteceu ali? Pouco tempo depois, o ódio perverso da humanidade cresceu assombrosamente, ao ponto de vermos essa declaração em Gênesis 6, capítulo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, a maldade foi aumentando de tal forma que não tinha mais conserto aqui. Fala, todo o desígnio do seu coração era mal. O que aconteceu? Deus entra com seu julgamento, o dilúvio, aonde ele, põe um fim naquela descendência que chegou num ponto que não tinha mais como ser resgatado, Porém, ele achou um homem, que o coração era dele.
né? Noé. E num ato de amor, ele resgata Noé, sua família, coloca numa arca e leva-os até um novo mundo, um novo começo. Então aqui tem o julgamento de Deus, mas tem o amor de Deus. O amor de Deus nunca está isolado, né? Por isso que a gente não pode falar ele é só amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Então ele não deixa de exercer o seu amor em contraponto à sua justiça. Ele exerce tudo perfeito. Então qual que foi o desfecho? O dilúvio. Mas também a misericórdia, né? Olha a história, né, ali em Gênesis 6. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e achou graça diante do Senhor. Então, mesmo no meio daquela situação deplorável, iníqua, malévola, um homem andava com Deus. Um homem era reto e justo, íntegro. E Deus falou assim, é esse que eu vou escolher. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Na sequência da história, nós vemos que Deus abençoa particularmente um filho específico de Noé, Sem, e a linhagem que descende dele. Então você consegue já estabelecer um certo padrão aqui? É Deus fazendo escolhas? Isso também é a figura do casamento. Como nós falamos no início, né? Eu poderia escolher muitas outras coisas, mas eu escolhi uma em especial. Quando Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso é verdade. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas uma pessoa em especial eu escolho para dedicar a ela um amor especial. Isso é o casamento. Essa é a aliança que eu faço com essa pessoa, né? Então Deus ama a todos. Por quê? Porque ele dá vida a todos. Mas ele também demonstra amar alguns de forma especial. Sete e não Caim. Noé e não os outros ali, né, ao redor dele. Sem e não Cã. Você vai vendo durante o percorrer da história do povo de Deus que vai havendo essa seleção. Em Gênesis 12, Deus escolhe um homem. Havia já uma nação, várias nações espalhadas pela terra, mas Deus escolhe um homem e faz com ele uma aliança, um pacto, a Abraão, e dá a ele a promessa que a sua descendência se tornaria uma grande nação. Então depois nós vemos Deus escolhendo Isaac, Jacó, a sua descendência, resgata o povo do Egito. Então assim como Adão, Israel depois, ele se rebela contra Deus. E ele se volta para outros amores. É o que a Bíblia chama de idolatria. O povo começa a se prostituir com outros deuses, outras coisas. Ídolos feitos por mãos humanas. Mas Deus continua amando o seu povo. Ele não abandona, né? E não deixa de lado a sua justiça. Mas ele busca aqueles cujo coração é dele. Uma das melhores figuras desse amor reconciliador de Deus, paciente, perdoador, está no livro de Oséias. Depois vocês tirem um tempo de leitura aí do livro Oséias. O que acontece lá? Deus pega um profeta e fala para ele assim, ó, você vai se casar com aquela mulher que é uma prostituta. Ela se chama Gomer. E logo após eles se casarem, essa mulher não é transformada. Ela volta a prostituir-se. Deus volta a falar com o profeta e fala assim, ó, vai atrás dela e se reconcilie com ela. E Deus deixa essa figura na Bíblia para mostrar como é o seu amor dele por nós. Nós somos essa prostituta. Ele vem, nos resgata, nos salva, mas muitas vezes em pouco tempo a gente está se desviando do seu caminho de novo. E aí o que ele faz? Ele vem, se reconcilia conosco, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então essa é a figura que Deus deixa. E no final do Novo Testamento, são mais de 400 anos de silêncio. Mas esses 400 anos de silêncio, sem Deus falar, sem haver a presença de Deus no templo, ele é rompido quando um anjo escolhe uma jovem e fala com ela que de ti será gerado o ente bendito, né? O ente santo, que é Jesus Cristo. E mesmo essa pequena jovem não compreendendo o que Deus estava falando, ela obedece e diz, cumpra-se em mim conforme o teu querer. Então, a maior prova de amor que o mundo já viu, irmãos, se deu no fato de que Deus enviou o seu único filho, amado por toda a eternidade, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Esse é o maior ato de amor da humanidade.
O profeta Isaías, ele descreve isso com uma divina perfeição. Vamos olhar o capítulo 53 de Isaías? Isaías 53, do verso 4 até o 12. 53, do 4 ao 12. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui Isaías, centenas de anos antes de Jesus, profetizou a morte de Jesus e o objetivo da sua morte, né? Então aqui não é um sacrifício nosso, foi de Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu a nossa morte para que nós recebêssemos a sua vida. Deus chama isso de nova aliança, a aliança marcada com o sangue de Cristo. Na criação do universo, ali no pacto de Adão, ele é o representante de todos, por isso nós herdamos o pecado de Adão, né? Mas ali nós vemos uma aliança com Adão. Com Noé, nós vemos outra aliança da graça comum, aplicada a todos também, né? Assim como em Adão, essa promessa da redenção viria, todos os descendentes receberam essa promessa. Com Noé, a geração que viria seria essa geração abençoada, né? Estaria debaixo da graça comum de Deus, e o sinal que Deus deixou, que ele não destruiria mais a terra, a humanidade, é o arco celeste, né? Então até hoje nós temos esse arco que Deus fala assim, ó, tá aqui o sinal da minha aliança, eu não vou destruir mais a terra. Com Abraão, a aliança da graça de novo. E ele promete um povo, uma descendência. E o sinal dessa aliança era a circuncisão. Com Moisés, uma outra aliança. Agora é uma aliança de obras, né? O povo tinha que guardar a lei, guardar o sábado. Esse era o sinal, a guarda do sábado. Com Davi, nós vemos a apresentação de um rei para a nação que deveria refletir a glória de Deus. Então, quando Deus coloca um rei sobre Israel, esse rei é para expressar um rei maior. E qual que é o sinal que ele deixa para Davi? Que o seu descendente se sentaria no trono e esse trono seria perpétuo. Esse é o sinal que Deus deixa. E aí nós chegamos na nova aliança, que é o que nós cantamos, que nós celebramos aqui. Diferente de Adão, Cristo é a imagem perfeita, né? Deus criou o homem sua imagem e semelhança, mas Adão pecou. E Cristo não pecou, ele é a imagem perfeita. Diferente de Abraão e a sua descendência, Cristo é o descendente prometido. Diferente de Davi, Jesus é o filho verdadeiro e o rei verdadeiro. Você vê que são tudo sombras, né? Então a nova aliança agora é em Cristo. Tudo que aconteceu antes, a Bíblia chama de sombras. Então Cristo estava lá, mas eu não podia tocá-lo, era sombra. Agora Cristo encarna, vive, não peca, morre, ressuscita e nos dá a realidade das coisas. Isso é liberdade, né? A gente não vive mais nas sombras, a gente vive a realidade.
Como vemos, né, em 1 Coríntios 11, um texto que a gente sempre lê aqui para partir o pão, a nova aliança agora é no seu sangue. E Romanos 6, ele fala ali que o sinal dessa nova aliança é o batismo. Vamos dar uma olhadinha? Romanos 6, do 3 ao 5. Ele diz o seguinte: ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui, irmãos, esse é o simbolismo da nova aliança. Esse é o que expressa a nossa fé em Jesus Cristo. Que nós somos sepultados na morte de Cristo, mas nós também ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou. Então, quando a gente é batizado, sai das águas, somos uma nova criação, né? Uma nova vida. Uma vida agora que expressa a vida de Cristo, não mais a nossa velha vida, né? Então, pela obra salvífica de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Nos associamos à sua morte e ressurreição e somos selados com o Santo Espírito da promessa. E declaramos isso publicamente pelo batismo. Né? O batismo salva? Não, mas ele evidencia uma fé que já existe no nosso coração. Assim como Abraão, ele foi circuncidado? A circuncisão salvava? Não, mas ela demonstrava uma fé que já havia acontecido. Isso é o que o batismo representa para nós. Efésios 1, 13 e 14, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui tem a definição completa, né? Nós ouvimos o evangelho, conhecemos a verdade, o evangelho que nos salva, cremos nesse evangelho, recebemos o Espírito Santo, que é um selo que Deus já tinha prometido lá atrás para Abraão, e esse Espírito fica como um penhor. Ele foi lá e penhorou, ele falou assim, guarda isso aqui, porque eu vou voltar e eu vou buscar isso aqui que é meu de volta. Então nós somos selados com esse Espírito, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então quando ele voltar, ele vai voltar para nos resgatar com a declaração firme que nós somos dele. E isso vai ser para a glória dele, para a glória de Deus, não nossa. Então vamos voltar àquelas perguntas que eu pedi para vocês guardarem num cantinho aí, né? Quem Deus ama? Como ele ama e por que ele ama? Então nós vimos alguns aspectos aqui da história do amor de Deus durante toda a história do povo de Deus. Quem Deus ama? Qual é a resposta que nós temos? O Pai ama o Filho. Deus ama o Filho. Isso é muito importante a gente ter essa convicção e essa resposta. O Filho está no Pai. O Pai está no Filho. Isso significa que nunca na história, ou até mesmo antes da história, houve um tempo em que Deus não tenha amado e que não seja amado. O que isso quer dizer? Deus não precisa do meu amor. Deus não precisa do nosso amor. Por quê? Porque ele é plenamente satisfeito, feliz e realizado. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho, que ama o Pai. É a dança da Trindade que os teólogos chamam. Isso acontece por toda a eternidade. Deus não precisa. Mas você percebe que ele deseja. Ele não precisa, mas ele quer ser amado. Por isso ele nos criou, para que nós possamos amá-lo, por quem ele é. Não pelo que ele fez, não pelo que ele faz. Para nós, essa declaração de amor, às vezes, é um pouco complicada, né? Eu vou falar dela um pouco mais aqui para frente. Porque o ser humano, ele ama sob dois aspectos. Se e por quê. Se você fizer tal coisa, eu vou te amar. Ou, porque você faz isso, eu te amo. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é perfeito. Ele está fora disso aí. Né? Por isso que na nossa cabeça é um pouco difícil de entender esse amor. Mas aqui nós percebemos que Deus não é um Deus carente, que está precisando do nosso amor. Não. A Bíblia fala que ele é o eu sou. Ele tem tudo que ele precisa. Ele não precisa de nada. Né? Então nada pode ser acrescentado a Deus e nada pode ser tirado de Deus. Ele é perfeito, ele é completo.
E em Jesus Cristo, tá? O Pai ama o Filho. Então, quem Deus ama? O Pai ama o Filho. Em Jesus Cristo, nós vemos que Deus ama o mundo, a sua criação. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o fato, a prova de Deus amar o mundo é ele ter entregue o seu Filho. Então, Deus ama o seu povo. E ao longo da história, nós vemos ele colocando o seu amor em seus eleitos. Como diz Ezequiel 33:11, Deus não tem prazer na morte dos perversos. Antes, ele espera que eles se convertam e vivam. Essa é o plano de salvação de Deus. Ele não deseja que nós pereçamos, mas que nós vivamos. Como ele faz isso? Entregando o seu Filho Jesus. Então, Deus nos ama, apesar do fato de sermos pecadores, apesar de sermos seus inimigos. É um amor incondicional. Deus não ama a si e não ama por quê? Mas eu quero uma prova do amor de Deus. Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero uma prova do amor de Deus. Jesus Cristo, o Filho amado, eterno, desceu, se humilhou aqui, ó, e morreu no nosso lugar. Quem Deus ama? Deus ama o Filho. E aí, Efésios 1:6, que nós lemos agora há pouco, né, nos capítulos anteriores, ele diz que no amado nós somos amados. Né? Quem Deus ama? Deus ama o Filho. E no Filho amado, nós somos amados. Essa é a resposta de Deus a quem ele ama. Agora, como Deus ama? Deus ama providencialmente. Como assim? Ele provê tudo que nós precisamos. Lembra que eu falei como uma criança percebe que ela é amada? Quando ela é provida, quando ela é cuidada, quando ela recebe carinho. E Deus faz isso a todos. Quando Jesus fala lá em Mateus 5 que o sol nasce, a chuva cai sobre justos e injustos, é uma declaração da graça comum de Deus. O amor de Deus está expresso por todo o universo. A todos. A todos. Mas a gente precisa, né, olhar para essas coisas lindas e maravilhosas e saber que existe um amor maior. Aponta para algo maior. Aí você olha assim, mas tudo bem, tem essas coisas lindas aqui na Terra, mas também tem sofrimento, tem terremoto, tem furacão, tem doença. Só que se nós quisermos realmente entendermos o sofrimento dessa vida, nós precisamos olhar com a ótica do amor providencial de Deus e valorizarmos ele mais do que esse mundo. Por quê? Se nós não valorizarmos Deus mais do que esse mundo, esse sofrimento que a gente vive hoje aqui na Terra, ele será eterno. Então, mesmo que a gente já desfrute de coisas boas, maravilhosas aqui na Terra, coisas gostosas, prazerosas, mas que isso aponta para delícias muito maiores na eternidade, o mal também é assim. Hoje nós provamos o mal, mas ele ainda é uma fração do que será na eternidade longe da presença de Deus. Então, o mal no universo, ele também aponta para um mal maior, que é um nome que ninguém quer falar, né, que dá medo. É um inferno. É o afastamento completo de Deus, eterno. Então, o sofrimento aqui é apenas uma amostra do que será a eternidade sem Cristo, né? Graças a Deus, nós já podemos desfrutar das alegrias, do gozo, da salvação hoje. E, no futuro, vamos desfrutar isso por toda a eternidade. E de qual outra forma que Deus ama? Então, ele ama providencialmente, ele também ama sacrificialmente. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, nós vemos que um animal inocente deveria morrer para pagar o preço do pecado daquela pessoa. Né? A pessoa se identificava com aquele animal e aquele animal inocente morria, derramava o seu sangue para pagar o preço daquela pessoa. Né? Então, o que Cristo fez? Ele tomou esse lugar. Ele se colocou debaixo da ira de Deus, morreu, derramou seu sangue no nosso lugar. Então, nós que éramos inimigos, pecadores, agora somos reconciliados com Deus. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. É um amor sacrificial. Deus ama sacrificialmente. E esse sacrifício, ele é tão caro para Deus que ele tem uma eficácia eterna. Nada, irmãos, nada pode mudar isso no universo. A obra de Cristo não pode ser mudada. A fé em Cristo Jesus, a salvação que nós temos dele, o recebimento do Espírito Santo para dentro de nós, nada disso pode ser mudado.
Por quê? Porque Deus é eterno e tudo que ele faz é eterno. A salvação que ele nos concede também é eterna. E nada no universo pode mudar isso. Isso não é uma segurança e um alívio para nós? Já que nós não conquistamos, quem conquistou a salvação? Fui eu? Não, foi Cristo. Se não foi eu que conquistei, eu também não posso perder. Não é minha. Eu recebi de graça, um presente. Como Deus ama? Deus também ama perfeitamente. Isso é o mesmo que dizer que o amor de Deus não pode melhorar nem piorar, porque ele é perfeito. Se eu falar que o amor de Deus é imperfeito, está errado, isso aqui está errado, isso aqui, eu posso não entender. Mas o amor de Deus é perfeito. Ele não pode melhorar nem piorar. Independente do que eu faça ou que eu deixe de fazer. 2 Coríntios 5, 21, ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo é perfeito e ele executou um sacrifício perfeito. Por fim, nós vamos responder a última pergunta agora. Por que Deus ama? Então nós vimos quem Deus ama, como ele ama e por que Deus ama. Aí eu tive que pesquisar muito isso, tá? Por que Deus ama? A resposta mais profunda, rebuscada, acadêmica, teologicamente debatida e mais genuína durante séculos é porque ele quer. Olha que resposta. Por que Deus nos ama? Porque ele quer. A vontade de Deus não está sujeita a nada nesse universo, irmão. Não está sujeito à minha vida, ao que eu faço, ao que eu deixo de fazer, ao sistema, à moda, aos tempos, às eras. Ele nos ama porque ele quer. Olha que resposta. Profunda, acadêmica, teológica, sistemática, né? Paulo, em Romanos 8, ele traz em Romanos 9, aliás, ele traz essa ideia, né? Ele fala ali do caso de Esaú e Jacó. E o que ele fala? Que os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então, os dois ali nem tinham nascido, mas Deus já tinha declarado que ele escolheria um e o outro seria servo do outro. É a escolha bendita de Deus, irmãos. Nós precisamos nos alegrar disso, né? Que nós somos escolhidos por Deus. Como está escrito, né, em Romanos 9:13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de nós, só depende dele. Por isso que a resposta é, ele ama porque ele quer, né? Ele é amor e nós somos alvos do seu amor porque ele nos escolheu. Simples assim. Então o amor, assim como nós vimos no casamento, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu escolher um povo, como nós lemos lá em Deuteronômio. O povo não era o melhor, não era o maior, não era o mais poderoso. Muito pelo contrário. Mas Deus falou assim, ó, em vocês eu vou colocar o meu amor. Então, em nós recebemos essa decisão de Deus de sermos amados. Quando eu escolho a minha esposa e declaro a ela a minha fidelidade por toda a nossa vida, isso é uma decisão, não é um sentimento. O sentimento passa, a paixão passa, o fogo passa. Mas a decisão, nós vamos precisar mantê-la firme até o final, né? Teríamos muitas outras possibilidades. Imagina agora então, hein, Gustavão, de BYD, 0, quantas possibilidades, né? Mas aí você falou assim, não, eu amo a Emanuele. É para ela que eu vou direcionar todo o meu amor. É assim que Deus faz conosco, irmão. É uma decisão. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós precisamos de toda a história de amor. Ele mostra um Deus santo que escolheu amar um povo pecador, ao preço incalculável da vida do filho que ele ama de eternidade a eternidade. É nessa linda história de amor que vemos um povo desagradável sendo transformado em uma linda e radiante noiva para o filho. Essa é a igreja. Esses somos nós hoje. Ainda falta coisa? Com certeza. Mas o noivo está trabalhando nessa noiva. E na hora que chegar o momento do casamento, essa noiva vai estar radiante, né? Linda, perfeita.
Não é sobre nós, mas é para a glória de Deus. A Bíblia começa e termina com um casamento. O último casamento entre Cristo e sua noiva, a igreja, seu povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. Esse é o último e belo casamento, né? Não se trata de um arranjo ou de um plano B, não é isso. Mas é uma decisão de amar e amar até o fim. Foi isso que Jesus fez. Então, se você é um cristão, é um filho de Deus, já sentiu o amor de Deus por você, irmãos, isso tem que ser suficiente na nossa vida. Isso precisa nos preencher de todas as formas. Todo o resto são presentes. São mimos desse noivo bendito e maravilhoso. Mas esse amor nos enche, nos preenche, nos muda e nos transforma. E a gente não quer manter isso apenas em nós. A gente quer transbordar esse amor, né? Então que a gente possa realmente olhar o Deus de amor, compreender como esse Deus ama, a quem ele ama, por que ele ama, para que a gente possa expressar isso também no nosso dia a dia, né? Que o Senhor nos dê sabedoria, que nos dê graça, misericórdia, como ele teve, para que a gente possa amar e continuar expressando esse amor na vida dos que estão ao nosso redor. É simples? Não é simples. Porque a gente é um turbilhão aqui de emoções, de história, de passado, mas nós precisamos olhar para aquele que é perfeito. E ao olharmos para ele, nós vamos ficar em paz e conseguir transmitir essa paz. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, por esse tempo tão precioso na Tua presença. Senhor, obrigado pelo grande amor que o Senhor tem manifestado a nós, Senhor. Sabemos que somos pecadores, não merecemos, mas o Senhor resolveu nos amar. E nós sentimos isso hoje no nosso coração, que nós somos alvo do Seu amor, Senhor. E tudo que nós podemos fazer, devolver de volta, é um pouco desse amor, Senhor. Nós queremos declarar, como diz a Tua palavra, queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, assim como fomos amados por Ti, Jesus. Que o Senhor nos despeça em paz, nos dê uma semana rica e cheia do Teu amor bendito e gracioso. Amém.